Hoje nós vamos falar sobre Flamengo, sobre o orçamento para 2021 e também sobre uma série de projetos na área de inovação. Neste episódio, eu tenho dois convidados. Eu vou começar por quem trabalha no Flamengo, Rodrigo Toches, vice-presidente financeiro. Tudo bem, Toches? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela participação aqui no podcast. Temos também a participação do Alexandre Rangel. Ele é consultor da EY e é o capitão do projeto Flamengo dentro da empresa de consultoria, também de auditoria. Tudo bem, Rangel? Tudo bem, Capelo. Um prazer estar aqui de novo com você. Muito bem. Ambos os nomes são já conhecidos da torcida do Flamengo. Não preciso fazer grandes apresentações, mas eu acho que no caso do Rangel aqui a gente tem que fazer uma distinção que vai ajudar a entender um pouco a participação dele no podcast. A EY é a auditora do balanço do Flamengo. E esse é um assunto que aqui no podcast nós não vamos tratar, porque essa área de auditoria não é muito bem a praia do Rangel dentro da EY. O Rangel é um consultor e a EY também presta consultoria, ou seja, são dois serviços diferentes. Fiz a apresentação correta aqui, Rangel? Fez sim, Capelo, até porque é o assunto do balanço, né? Como tem uma série de questões de sigilo profissional, eu não poderia falar nada nesse sentido aqui. Exatamente. Então, não falaremos de balanço. Balanço, quando sair, a gente vai analisar os números, vai fazer textos, podcast, comentários, mas isso é um episódio mais para frente. Hoje nós vamos falar sobre orçamento e sobre inovação. E aí, mais ou menos, vamos dividir esse episódio em metade, começando sobre as questões orçamentárias. Toches, o Flamengo ele publicou um orçamento recentemente, aliás, o Flamengo criou essa cultura de publicação dessas documentações financeiras, né, em termos de transparência. É um clube que se destaca já há muitos anos. E nesse orçamento, a parte mais básica, acho que para a gente começar a entender quais são as perspectivas, é a receita bruta, na qual o Flamengo tem uma previsão de 954 milhões de reais, quase 1 bilhão. E a gente vai passar aqui sobre cada um dos assuntos, eles vão gerar várias perguntas pertinentes. Mas enfim, acho que o começo é direito de transmissão. E aí eu tenho duas perguntas, vou fazer elas separadamente. Primeiro, qual que é a expectativa de vocês em relação a fases, né? Até onde o Flamengo tem que chegar para conseguir cumprir as expectativas por, entre aspas, premiações que a gente sabe que são colocadas no orçamento e no balanço como transmissão? Na verdade, a gente tem, é bom esclarecer isso, a gente tem para campeonatos diferentes, fases diferentes, né? Então, assim, a gente realmente acha que criou uma cultura dentro do clube de estar sempre buscando as primeiras colocações, né? A gente sabe que, logicamente, chegar em primeiro é uma coisa que não depende única e exclusivamente do que a gente quer, mas a gente coloca sempre os níveis mais altos, né, dentro desse orçamento. A gente, no Campeonato Brasileiro, a gente tem segundo colocado, na Libertadores a gente tem semifinais e na Copa do Brasil a gente também tem semifinais. Então, assim, esses são os números do balanço, como a gente, e os prêmios necessariamente as bilheterias que a gente acredita a partir de um determinado ponto que poderiam voltar a ocorrer, considerando essas fases dentro dos campeonatos. Legal, para o nosso ouvinte ter a noção clara, direito de transmissão fixo, aquela parte que já está garantida, o Flamengo espera 276 milhões de reais. E essa parte de performance, que está dependendo de chegar às semifinais dos mata-matas e segundo lugar no Campeonato Brasileiro, são mais 130 milhões. Caso o Flamengo fique abaixo dessa posição, aí ele vai ter uma diferença negativa em relação ao que ele orçou e vai ter que achar dinheiro em algum outro lugar. A dinâmica mais ou menos é essa. Exatamente. Se a gente não chegar nessas posições, a gente tem que tentar compensar de outra forma e, logicamente, se a gente ultrapassar, é algo que vem como um plus para dentro do orçamento. Aconteceu no ano de 2019, né, como todo mundo sabe, esse plus, e no ano de 2020 a gente teve algumas frustrações, mas que foram compensadas. No caso das premiações, a gente tentou e compensou com outras linhas, como vai ser publicado agora nos próximos dias. Legal. Uma outra linha importante também, que eu acho que está nessa temática em relação a expectativas, é bilheteria. O Flamengo tem orçados aqui 100 milhões em bilheteria e estádio. Só para ter uma base de comparação, o valor realizado em 2020, de acordo com o orçamento, foram 44. A minha pergunta agora é,
Nesse contexto de pandemia que a gente vive, no momento que o orçamento foi feito, acho que foi lá para novembro, dezembro do ano passado, a pandemia não estava ainda tão grave quanto a gente está vivendo agora, em março de 2021, mas ela já era grave e não tinha muito sinal de que ela acabaria, né, passaria. Essa expectativa, você entende que ela foi, talvez, exageradamente otimista? Como é que vocês planejavam chegar nesses 100 milhões? Na verdade, eu não acho que ela foi otimista. Ela foi realista, levando um cenário daquele momento. Na verdade, o orçamento foi preparado antes disso, porque, na verdade, ele foi aprovado nessa data, mas você tem que começar todos os processos e os trâmites dentro do clube antes disso. A própria elaboração do orçamento junto com as áreas, ele começa, basicamente, para você ter uma ideia, em agosto do ano anterior, em que as áreas preparam os orçamentos. Isso é bom todo mundo entender, né? Não é o departamento financeiro que faz o orçamento é feito dentro do clube, usando as melhores práticas de grandes companhias, em que o CEO do clube reúne todos os diretores das suas áreas. Os orçamentos vão sendo compostos pelas áreas, eles são checados e são cruzados dentro da realidade, são questionados. Então, todo esse processo orçamentário ele começa, na verdade, um pouco depois do meio do ano, Capelo. Então, no momento em que o orçamento foi feito, a gente entendia que já com o processo de vacinação que já se mostrava de alguma forma começando em outros países, a gente entendia que algo poderia ser feito e que iria voltar os estádios a partir a gente botou a estimativa a partir de abril desse ano. Infelizmente, a gente está vendo que essa não é a realidade, em função aí do que a gente está vendo que está acontecendo. A gente vai ter que adaptar esse orçamento e buscar outras receitas. Muito provável que a gente tenha, muito provável não, a gente já combinou com o Conselho de Administração que a gente vai revisitar esse orçamento em função, não somente em função disso, mas em função de melhores práticas também, ou seja, assim, chegar num determinado período, começar a revisitar esse orçamento, tentar encontrar soluções para ele, mas eu não diria que ele foi otimista, eu diria que ele foi realista, considerando o momento que a gente tinha lá, e agora, sem sombra de dúvida, a gente vai ter que rever e adaptar, porque, logicamente, não parece que em abril a gente vai voltar com os estádios. Muito bem. Rangel, a gente, até vou ampliar um pouco o escopo do Flamengo para outros clubes, mas a gente acompanha aqui orçamentos, eu e você, e a gente sabe que os dirigentes aqui no Brasil, primeiro eles colocam as despesas e aí eles vão ver quanto que eles precisam arrecadar para pagar aquilo. E frequentemente essa conta estoura. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte um pouco desse processo e das maluquices que você já viu em outros orçamentos de clubes de futebol. Não, claro, Capelo. O desafio grande hoje no futebol brasileiro é a gente entender que a gente está passando por um processo de transição muito grande, tá, nos últimos anos. Tá? Então, na hora que a gente passa por essa transição, a gente vê clubes dirigentes, né, até alguns executivos, né, que ainda estão presos a um modelo antigo de orçamentação, tá, que é basicamente o modelo que você falou. Eu não vou, claro, nominar aqueles que a gente acompanha, né, mas que fazem basicamente uma conta de chegada, né, a partir da despesa, a partir do investimento que eles querem desenvolver, cria-se um racional de receitas que claramente você vê que não é razoável, né? Você tem uma outra parte que eu digo intermediária, é sempre uma coisa que eu sempre pondero quando a gente fala de futebol, evitar criar uma generalização completa de todos os clubes. Você tem clubes em níveis de maturidade diferentes. Tem clubes que fazem um processo orçamentário já razoável, baseado em premissas, né? Em alguns casos, aí o grande problema que eu vejo é que, como a gente está nessa transição orçamentária de um mundo que era, até 5 anos atrás, um mundo de receitas fixas, e agora a gente está caminhando em todas as rubricas, TV, premiação, até mesmo patrocínio, tudo isso agora tem componentes variáveis, tem aceleradores ou deflatores, né, por performance esportiva, né? Você vê esse grupo intermediário de clubes que estão ainda lutando. Como eu manejo um orçamento que ele seja realista dentro do possível, né, num ambiente que é altamente volátil de receitas variáveis, né, mas que ao mesmo tempo ele não pode ser excessivamente conservador, porque o conservadorismo ou o excesso de boa vontade orçamentária também, os dois extremos também são problemáticos. E você vê aí alguns poucos exemplos, né,
e começa a usar técnicas mais sofisticadas de orçamentação, opções reais, que é uma coisa que a gente acredita, trabalhar com sinalização, com modelos matemáticos um pouco mais sofisticados e isso ainda é uma coisa que se usa um pouco mais lá fora, se usa ainda parcialmente aqui no Brasil. A gente estou até conectando com acho que o segundo tema, que é inovação. Esse é um dos caminhos de inovação de processo que a gente vê, e que agora na pandemia eles são fundamentais, né? Porque o que você vê? Você tem agora uma situação que o histórico de orçamento dos clubes não serve para muita coisa. Qual é o histórico que você vai poder trazer para um mundo onde você não tem bilheteria? A falta de bilheteria afeta o sócio-torcedor e ela afeta também patrocínio. Você tem agora, por exemplo, acabou de sair, que parece que o futebol de São Paulo não vai voltar, pelo menos aí por mais de 30 dias ou provavelmente até mais do que isso. Quer dizer, como é que um gestor ali senta em cima de uma peça orçamentária e cria, baseado nos modelos normais, né, um orçamento, uma previsão de despesa, né? Então isso é bastante complicado, né? Isso não é exclusivo do futebol também, né, Rangel? Essa dificuldade orçamentária hoje, com esses lockdowns que a gente está entrando hoje, no dia de hoje, ou seja, assim, todas as empresas estão sentindo esse desafio de se programar e reprogramar e adaptar essas peças. Então, por isso que eu disse, assim, eu acho que era uma coisa que a gente já buscava em conversas com o Conselho de Administração, e esse ano o vice-presidente de planejamento, o Arthur, colocou bem na última reunião que a gente fez, da necessidade de adoção de melhores práticas, de se revisitar o orçamento que você faz. Você começa ele, você vê aí, num processo em agosto do ano anterior, pensando em dezembro do ano seguinte. É muito difícil, ainda mais, quer dizer, eu diria que é quase impossível, ainda mais diante de uma situação como essa. Então, assim, eu acho que essas são passos de evolução, de revisões trimestrais, que precisam ser feitas, e o futebol precisa acompanhar isso, porque senão realmente num cenário como esse fica difícil. Você, na verdade, esse lado do balcão aqui é muito difícil de você ter bola de cristal para prever, ainda mais no cenário de pandemia, o que vai acontecer para 1 ano e 4 meses depois. Mas eu acho até importante dar a boa notícia também para o nosso torcedor, que o futebol tem melhorado nos últimos anos nesse aspecto, porque o que eu sempre ouvi de relato em relação ao departamento financeiro é de que é uma parte do clube que funcionava só para fazer entrada e saída de conta corrente ali, fazer um mínimo de controle. Tesouraria, né? Tesouraria, tem que pagar fulano, vai lá e paga. E tem que ir no banco pegar um empréstimo para pagar cicrano. Aí o departamento financeiro fazia. Hoje, pelo menos, não são todos, mas já são alguns clubes que têm uma organização de, temos um orçamento, vamos fazer o nosso ano guiado a partir de uma base, né? E isso aqui é importante para você saber quanto você vai gastar em cada departamento e fazer as previsões de receitas. Não é uma previsão de futuro, né? Não é uma bola de cristal, mas é importante que tenha essa base, né? E pelo menos nesse sentido, o nosso futebol, não são todos os clubes, mas tem avançado, Rangel. Você não pode, é verdade, você não pode mais entrar naquela ciranda de fulano, eu finjo que jogo, fulano finge que me paga. É isso. Né? Que a gente já ouviu muito no passado, né? Então, assim, se você quiser buscar performance, buscar resultado, você tem que ter um comprometimento com os seus funcionários, com os atletas, né? De efetivamente pagar em dia, para poder, do outro lado, exigir essa performance e trabalhar para conquistar. Ou seja, assim, eu acho que aí é nítido, né, o que a gente tem visto nos últimos anos aí, que essa, como você colocou, essa nova postura das áreas financeiras dos clubes, que na verdade não é só financeira, é planejamento, é administração, é gestão como um todo, ou seja, os presidentes que entrando, entendendo a necessidade de estruturar não somente o futebol, mas também a parte administrativa, isso tem uma repercussão clara e nítida no resultado dos clubes e na conquista de títulos, né? Acho que o pessoal tem percebido isso, né, Rodrigo? Porque a grande dificuldade que eu vejo hoje, Capelo, eu acho que assim, isso tem melhorado, até a cobrança pública que vários atores, inclusive você, faz em relação a isso e outros, tem ajudado, né, a própria PFUT, a CBF com maior ou menor eficiência lá, pelas dificuldades de botar o fair play financeiro, tem também ajudado nesse processo, né? Agora, acho que a grande dificuldade hoje que a gente vê é a aderência entre o previsto e o realizado. Ainda existe uma tensão muito grande em muitos clubes, né?
não acho que é o caso do Flamengo, mas em vários clubes, talvez com menos governança, entre, tá bom, eu aprovei o orçamento, mas agora eu vou executar uma outra coisa. E aí aquela pressão, principalmente em cima do presidente no futebol, ou do futebol no presidente, ou ambos entre si, para em algum momento aquele orçamento vire peça de ficção. E aí, quando a gente vai analisar no final do ano, nós, no papel de analistas, né, a gente vê que aquilo que foi previsto não guarda nenhuma correlação e nenhuma rubrica com aquilo que foi orçado, né? Esse é um problema. E o 2 é o que a gente está discutindo agora. Nós estamos indo para um mundo onde não existe mais certeza sobre receitas. A gente tem certeza sobre despesas. A gente não tem mais certeza sobre receitas. E aí, essa questão, como é que a gente trata? Porque não é só a pandemia, né? Eu me lembro de uma época que eu era muito adepto, por exemplo, a um movimento, por exemplo, que o Grêmio pratica até hoje, que é trabalhar com prêmio zero. Eu fui muito advogado dessa visão lá no começo da década de 10, né? Porque os clubes eram quebrados, os clubes não tinham crédito, então você não podia errar para mais na sua despesa, você só podia errar para menos. Então você tinha que ser hiperconservador. Só que hoje, com esse mundo desses variáveis, você não consegue definir mais o que é conservadorismo. E 2, se você for trabalhar na banda mínima, você vai criar um problema de performance esportiva que depois o seu custo no meio do campeonato para você recompor o time é muito mais caro do que você fazer no começo da janela. Então a gente está hoje olhando aí sobre a ótica de inovação, um mundo novo de como é que eu finalizo o orçamento, que é uma coisa extremamente nova para o futebol brasileiro. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode chegar aqui a alguma conclusão, que é o seguinte, pelo menos da minha parte, né? Vocês podem rebater, confrontar, mas é difícil colocar adjetivos, né? Sempre o adjetivo vai ser, de certa forma, limitado. Mas o Flamengo, quando faz seu orçamento, claramente é um clube mais agressivo, mais ousado, mais... assume riscos maiores. Quando a gente compara, por exemplo, com o Grêmio, essa diferença fica bem evidente na parte de qual é a posição que está sendo esperada para chegar, na bilheteria também a gente acabou de comentar, e tem um outro número aqui que eu queria que o Tostes explicasse para o torcedor, que é o de patrocínio. A gente tem no orçamento de 2021 do Flamengo 150 milhões, 149 para ser mais exato, em patrocínios, publicidade e royalties. E mais 22 milhões em patrocínios incentivados, que são aqueles que passam pela lei de incentivo ao esporte, geralmente para os esportes olímpicos. Ou seja, estamos falando aqui de quase 170 milhões em patrocínios. E o que a gente está vendo agora no começo de 2021 é uma dificuldade até para ocupar as cotas mais tradicionais da camisa. 2 perguntas. Uma, foi um risco além e que terá de ser revisto, assim como no caso da bilheteria? E 2, qual é a dificuldade hoje em relação a patrocínios? Por que o Flamengo está com algumas cotas vagas? Não, eu acho que, mais uma vez, você colocou bem, assim, a gente tem realmente uma postura de orçamento de colocar a barra alta, porque a gente entende que a gente montou times e montou equipes para conquistar e para estar sempre disputando em alto nível e chegando... se não ao título, próximo do título. Então isso é parte da estratégia da gestão do presidente, da diretoria do clube. Isso realmente faz parte dessa estratégia. Então colocar a barra alta faz parte desse norte que a gente dá. Com relação à questão de patrocínios e marketing, né? Assim, a gente está é um desafio grande, sem sombra de dúvida num momento como esse, que é difícil, mas a gente tem buscado e buscou em 2020 também superar essas expectativas e trazendo parceiros, né, que entendam que não somente o negócio, o patrocínio, colocar uma marca numa camisa. A gente está buscando patrocinadores e tem várias conversas, e por isso que a gente ainda não fechou, buscando patrocinadores que entendam que mais importante do que um patrocínio no Flamengo, uma parceria com o clube, como é no caso do BRB, é mais importante e que pode trazer a médio e longo prazo muito mais valor do que uma cota de 1 milhão, 2 milhões de reais a mais ou a menos numa meia, numa camisa. Então a gente tem buscado conversar, e essas conversas logicamente são mais demoradas, em trazer patrocinadores que entendam todo, vamos dizer assim, o ecossistema que a gente oferece do ponto de vista de marca, de estarem, que a gente acredita estar elevando o nome desse patrocinador para outras coisas, usando a nossa base de clientes. Então, assim, a gente tem uma cabeça muito voltada
para tentar usar esses espaços que estão abertos para buscar parcerias de mais longo prazo. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente se frustra, a gente ainda tem, eu acho, do lado, e aí é uma crítica que eu faço às vezes, né? Do lado de algumas empresas e de alguns possíveis patrocinadores, daquela visão de que, se eu patrocinar o Flamengo, eu também tenho que patrocinar o outro clube, porque senão o cara não vai comprar meu produto. Eu acho que essa visão está absolutamente equivocada, totalmente ultrapassada. Não existe isso. Assim, você vê, se você for imaginar isso, Capello, você vai imaginar que a Jeep só vende carro na Itália para torcedores da Juve, né? Se você imaginar isso, que a empresa aérea patrocina um determinado clube, só os torcedores daquela empresa vão voar. Então, assim, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente ainda tem, que a área de marketing ainda tem. Participo em algumas reuniões junto com o Gustavo e vejo esse feedback dos patrocinadores, que é um desafio nosso tirar essa cabeça que eu acho que ainda está bastante ultrapassada com relação a essa visão. Eu não deixo de comprar carne por a empresa que patrocina o Botafogo é uma patrocinadora de picanha e o cara vende picanha pro Botafogo. Eu não deixo de comprar a carne do cara se a carne for boa, né? E acabei ficando sabendo disso. Não deixo de comprar peixe, não deixo. Então, assim, o nosso orçamento hoje é um orçamento agressivo e a gente superou ele em 2020, como vão ser apresentados nos números aí, e vamos buscar também superar ele em 2021. Eu tenho a mesma impressão em relação ao funcionamento do mercado do futebol. E parece que essa história de não patrocinar o rival, porque vai gerar uma rejeição, né? Ou patrocina todo mundo ou não patrocina ninguém, é mais uma muleta de gerente de marketing, diretor de marketing de empresa que não quer assumir risco, né? Porque é muito confortável você comprar aquele anúncio. Você compra um anúncio na TV Globo, você compra o outdoor, ou você coloca um monte de dinheiro em Facebook, em post patrocinado. Isso é muito tranquilo, porque todo mundo faz, ninguém vai te cobrar lá na frente. Se você patrocinar o Flamengo num negócio mais ousado, diferente, né, que sai um pouco da segurança, depois esse diretor de marketing vai ter que responder para o presidente em relação ao retorno e tal. Aí eu queria ouvir do Rangel o que ele está vendo para essa área de patrocínios. Você acha que a gente deve mudar um pouco desse funcionamento? Porque outra coisa também que acontece vende-se um espaço na camisa, esse espaço aparece tantas horas na transmissão da partida, na cobertura noticiosa, recebe um relatório do Ibope Repucon, que tem lá, olha, sua marca apareceu tanto tempo, tal centimetragem, se você fosse comprar essa publicidade você gastaria tanto, e como você gastou menos, você fez um bom negócio. E a gente está preso a essa lógica da exposição de patrocínio já faz muito tempo. E eu ouço isso há uma década. Desde que comecei a trabalhar, se fala muito que tem que ter mais ativação, tem que usar mais o banco de dados para conversar com os torcedores, para usar o vínculo emocional que ele tem com o clube para oferecer produtos tal, e ter uma parte variável disso que fica com o clube. As ideias são muito boas, mas eu não vejo isso acontecer na prática. O que está acontecendo, Rangel? Não, Capello, e na verdade acontecem acho que duas coisas aí, que também essa história é a história antiga. Então eu não vou voltar ao lugar de sempre que todo mundo sabe o que tem que fazer, tá? Que é você gerar valor adicional à exposição de marca, seja por ativação, seja por redes sociais, seja por ações diretas com o cliente. Existem várias técnicas e todo mundo sabe quais elas são. O que eu acho que a gente acaba pecando e não conseguindo executar aquilo que todo mundo sabe? Então, acho que tem dois problemas estruturais na minha visão nos clubes, né? Um problema vamos dizer, a própria natureza, a origem do departamento de marketing. O departamento de marketing e, infelizmente, as pessoas que historicamente sempre trabalharam com marketing esportivo vieram do mundo, vamos dizer, um mundo mais acomodado. O que é o mundo acomodado? Eu vou botar a minha propriedade como se fosse um outdoor, eu vou expor ela, por exemplo, na Rede Globo, a Rede Globo vai me dar o retorno e, como você falou, vai vir aquele relatório de Ibope Repucon e eu vou mostrar que o patrocinador investiu 30 milhões ou 15 milhões e teve um retorno de mídia espontânea de qualidade de 1 bi. Então, meu trabalho está feito. Isso, a gente sabe que isso nunca foi muito bem visto no mercado, tem várias discussões, eu acho que transcende o programa, porque que isso nunca funcionou, isso nunca atraiu grandes marcas, né? Ou pelo menos grandes marcas em quantidade, mas o fato é que hoje em dia, com toda a mudança da forma como o torcedor, o espectador, ele interage com o conteúdo esportivo, isso aí, agora mais do que nunca, isso ficou desatualizado. Mas as pessoas, em geral, não estão preparadas para ter uma discussão profunda do que significa fazer isso.
Eu até tive várias discussões, até uma delas até com o próprio Tostes, né? Falando assim, olha, não, na minha opinião, até como consultor e que presta serviço no Brasil, eu não conheço pessoas no Brasil que têm essa capacitação para poder pegar um clube de grande porte e montar um programa sofisticado de ativação e de marketing de 360 com uma marca importante como o Flamengo, ou com o Corinthians, ou com o Palmeiras, ou se fosse uma Fórmula 1, ou qualquer grande evento. Isso aí, a gente está muito ainda na infância aqui no Brasil, em termos de conhecimento de como se fazer. Poucas pessoas participaram desse mundo novo, e as poucas que existem no mundo, inclusive, não estão no Brasil. Essa é a minha primeira visão do gap estrutural que a gente tem. E um segundo gap estrutural, que eu acho que conecta também um pouco com a nossa discussão aí da parte 2 de inovação, que é a falta de capacidade até dos clubes de poder, mesmo quando você monta um programa ou uma ideia, mesmo que não seja completa, né, de como você ir direto no seu cliente, no seu torcedor, no seu consumidor, você não tem os meios de. É uma discussão que não é só no futebol, é uma discussão em todas as indústrias, da história do direct consumer. Quer dizer, se eu quero acessar diretamente o consumidor, se eu quero acessar diretamente o torcedor, eu tenho que ter a capacidade de saber quem é aquela pessoa, o que ela consome, como ela me consome, quais são as aspirações dela. Até muito pouco tempo atrás, os clubes não tinham acesso aos dados dos seus torcedores. Se você pegar até pouquíssimos anos atrás, a maioria dos programas de sócio-torcedor eram operados por empresas terceiras que não passavam nenhum dado importante para os clubes, que eram os contratantes do serviço. As próprias televisões, né, as próprias distribuidoras também, elas retinham os dados dos consumidores e os clubes recebiam pouquíssima informação. Então, mesmo ações, quando você ia formatar, mesmo com sócio-torcedor, mesmo com redes sociais, que também muitas vezes, até pouco tempo atrás, eram operados por terceiros, não eram operados pelo clube, aquelas empresas se beneficiavam dos dados e o clube se beneficiava muito pouco. Juntando as duas coisas, poucos dados e pouca gente com competência técnica para discutir isso, você sempre permaneceu, vamos dizer, num ambiente de acomodação. Aí eu vou botar minha camisa como outdoor, eu vou fazer algumas inserções de placa de publicidade no meu treino, e eu, como diretor de marketing do meu clube, eu fiz a minha parte. Então isso tem que mudar. E toda essa discussão, inclusive, Capelo, só para não alongar muito, que a gente está tendo agora sobre streaming, sobre diversificação dos canais de distribuição do conteúdo de TV, múltiplos canais, aberta, fechada, outros entrantes que estão também agora entrando na distribuição de futebol. Eu acho que isso tudo vai forçar, por bem ou por mal, que os clubes comecem a olhar essa outra dimensão. Porque aquele conforto que eles tinham de colocar na Rede Globo e deixa que a Rede Globo se vira para provar o meu benefício, isso não vai mais ter. Eu acho que tem um mundo muito lucrativo pela frente. Agora é um mundo que vai exigir que as pessoas trabalhem muito mais. Bom, todo esse papo abre muito bem a nossa conversa sobre inovação. Só tem um último pontinho do orçamento que eu queria que o Tostes explicasse rapidamente, que é sobre transferência de jogador. O Flamengo tem previsão orçamentária para 2021 de arrecadar 168 milhões com os jogadores. A gente sabe que alguns jogadores já foram vendidos nesse início de temporada. Quanto falta ainda, Tostes? A gente tem uma entrega de venda de jogadores de aproximadamente 91 milhões nessa janela de julho. E aí o time aí, principalmente o Bruno, tem trabalhado arduamente e a gente está bem confiante que vai conseguir cumprir essas vendas, né? Só para lembrar que a gente fez aí, exerceu a compra do Pedro, né, nesse ano também de 2021, então assim, acho que foi na janela de inverno, né, lá de fora, a terceira ou a quarta maior compra feita, o que mostra a capacidade de investimento do clube, ou seja, mesmo no cenário desse tipo de pandemia, a geração de caixa que a gente teve em 2010 possibilitou esse investimento, né, e as receitas também se mantiveram nos patamares de receita de 670 milhões que possibilitaram isso, ou seja, 2020, apesar de um ano abaixo do que a gente esperava, nós, com exceção da questão de bilheteria, a gente não teve nenhuma linha pior do que a gente imaginava, e bilheteria, logicamente, foi impossível, né? O Flamengo teve aí aproximadamente uma perda de 100 a 120 milhões de bilheteria no ano de 2020, mas a gente acha que as vendas de 2021 elas vão ocorrer e o pessoal do futebol tem trabalhado com bastante afinco para cumprir isso. Cumpriram o que precisava ser feito na primeira janela de janeiro
e por isso a gente tende a acreditar que a melhor janela de julho vai ser cumprida também. Legal. Então faltam ainda mais ou menos uns 90 milhões, 91 milhões para ser mais preciso. Diga, Rangel. Capelo, só fazer até uma correção, uma coisa que eu falei ali atrás que as despesas eram conhecidas e as receitas cada vez mais são variáveis. Na verdade, o que a gente está vendo é que também as próprias despesas estão ficando cada vez mais variáveis. Um grande componente, por exemplo, das despesas de um clube são os jogadores, e cada vez mais a gente tem se deparado com contratos muito mais sofisticados, com diversos tipos de bonificação, kickers, por performance, por convocação, por cor do cabelo. Você pode imaginar qualquer tipo de coisa, a gente tem visto em diversos clubes, né? E que afetam muito o custo principal de um clube, que é o futebol. Outras linhas também que eram custos fixos, né? Então, pegar, por exemplo, tem muito clube agora que trabalha com marca própria, que estão absorvendo dentro da operação do clube alguns custos, inclusive industriais, de estoque, né? E começam a ser altamente voláveis em função do sucesso ou não de uma linha de material esportivo que eles próprios gerem. Então, a gente tem visto aí até esse caso que cada vez mais as receitas são variáveis, mas as despesas também estão se tornando variáveis. Então, só para amarrar o assunto do orçamento, né? Acho que o desafio dos diretores financeiros aí no futuro é bastante sofisticado. Estamos falando aí de operações aí de R$500 milhão, R$1 bilhão no caso do Flamengo. Deixou de ser aqueles clubes que faturavam 100 milhões, 50 milhões, 150 milhões que a gente tinha até 10 anos atrás. Então, a brincadeira agora ficou muito mais sofisticada e muito mais complexa. Legal. E aí, qual é a conexão entre a primeira metade do episódio e a segunda metade? Falar de orçamento e falar de inovação. Não é apenas a conveniência de ter o Rodrigo Tostes aqui, que é um cara interessado nos dois assuntos, mas também porque, quando a gente olha para essas previsões de receitas e até para as realizações, se você puxa um histórico mais distante do futebol, você vai percebendo que foram inovações que permitiram que os clubes abrissem linhas de receita que não existiam. Então, se o futebol lá nos anos 70 era primordialmente financiado por bilheteria, aí vem o direito de transmissão e muda todo o jogo. Vem o patrocínio ancorado no direito de transmissão. Mas nos anos 2000 e 2010 tem o sócio-torcedor, que é uma noção que parece muito rudimentar, mas que não era ainda muito bem usada pelos clubes. Enfim, o negócio ele vai ficando mais complexo, ele vai aprimorando, ele vai ficando mais difícil e vai se manter competitivo aquele clube que conseguir um faturamento maior para poder gastar mais com o jogador. Ponto. Como é que o Flamengo está vendo essa questão, né? Eu vou separar e quebrar alguns assuntos aqui. Acho que o primeiro é a questão digital. O Rangel já fez uma introdução em relação a direitos de transmissão, a streaming. A gente sabe que tem toda uma questão do Campeonato Carioca hoje, que está sendo vendido pela primeira vez, não mais para a TV Globo, e sim com cotas de pay-per-view, enfim. Como é que está esse andamento dessa multiplataforma que o Flamengo está vislumbrando já há algum tempo, Tostes? Bom, acho que o conceito macro de tudo isso é o que já vem sendo trabalhado lá fora há muito tempo. O Flamengo agora, sem sombra de dúvida, vai investir pesado e já está investindo pesado. A Flá TV Mais é um exemplo claro, que é dentro do conceito de que o dado é o ouro, né? A gente precisa ter acesso ao cliente diretamente e trabalhar esse cliente da melhor forma possível, porque o conceito que a gente vem discutindo já há algum tempo dentro do clube, agora nesse ano passa a executar esse conceito, é de que o torcedor do Flamengo, ele não é torcedor do Flamengo somente na hora do jogo. Ele é torcedor do Flamengo a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. Né? Então isso precisa ser trazido para dentro da realidade e o clube entender as demandas e dividir esses torcedores de forma diferente e passar a oferecer produtos, serviços, tudo mais variado possível de acordo com o que esse torcedor necessita e quer absorver. Né? Assim, o torcedor do Flamengo no interior do Espírito Santo é diferente do torcedor do Flamengo do interior de Pernambuco, que é diferente do torcedor do Flamengo que está nos Estados Unidos, que está em Portugal. Então, a gente entender hoje o que a gente tem, o que a gente tinha e o que a gente vem trabalhando para modificar, a gente tinha uma foto desses 42 milhões de torcedores e a gente vai passar agora a entrar num processo de conhecer individualmente cada um desses clientes, e isso se faz com análise de dados desses torcedores. Então, o conceito é esse, o conceito macro e mãe
é esse, Capello. E a Flá TV Mais é um dos primeiros instrumentos que a gente está colocando, porque, lógico, a gente entende todas as plataformas digitais, a gente entende a necessidade de estar no Instagram, no Facebook, no YouTube, e isso aí são grandes topos de funil que vão trazer para dentro dos nossos modelos, né, de monetização e os torcedores, mas o cliente que está dentro dessas plataformas, na verdade, ele não é um cliente do Flamengo, né? Ele é um cliente das plataformas, né? A gente, logicamente, recebe por isso, mas a gente não tem conhecimento e consegue entender muito bem esse cliente. O que a gente já começou a fazer, o time de marketing começou a fazer, e aí entra toda aquela questão que vocês colocaram aí muito bem, ou seja, de assumir riscos, de começar a tomar decisões que efetivamente colocam em risco, sei lá, uma partida que não consegue ser transmitida da melhor maneira possível. Você passa a cobrar por jogos individualmente. Só lembrando que quando a gente anunciou isso no ano passado, né, que iria cobrar por uma transmissão de um jogo, né, o Landim teve que ir a público explicar para todo mundo qual era o conceito disso, o que estava por trás, para acalmar as pessoas, porque estava todo mundo acostumado a assistir o jogo, ligar o jogo na televisão, assistir o jogo na televisão, e você sair para uma plataforma de streaming, sair para uma plataforma diferenciada, traz uma série de outras consequências. Então, assim, o conceito que a gente vai trazer é de produção de conteúdo, é de acessar o cliente direto, porque a gente quer ter uma relação pessoal com essa base de clientes, entender ele e oferecer para eles o que ele efetivamente quer. Então, assim, a gente acha que aí precisa ter, na minha primeira pergunta lá que você fez sobre a questão de patrocínio, a gente precisa ter parceiros e não patrocinadores dentro dessa grande plataforma e que a gente está tentando montar, e que outros clubes já tomaram essa decisão no passado, em outros lugares, e a gente não quer reinventar a roda, a gente quer aproveitar o que outros clubes já fizeram de bom e utilizar isso, tropicalizar e trazer para o Brasil esse conceito. Mas o conceito fundamental é de acessar diretamente essa base de 42 milhões de torcedores que a gente tem, entender ela melhor e trazer ela mais para perto do Flamengo. Legal. Acho importante fazer uma explicação aqui sobre esse direito de transmissão especial do Campeonato Carioca, até para facilitar o entendimento. Antes de 2020, 2021, os direitos eram todos vendidos para a TV Globo. E aqui, eu vou abrir um parênteses para dizer, eu sou funcionário da TV Globo, este podcast está sendo publicado dentro da Globo, então eu tento sempre não colocar opinião. O que eu estou falando aqui é informação e os dois convidados podem rebater. Funcionava assim, vendia-se todos os direitos para a TV Globo, ela tinha televisão aberta, televisão fechada, pay-per-view, e ela podia manejar isso de acordo com seus interesses e necessidades comerciais, né? Então ela tinha um conhecimento dessa base de torcedores. Os clubes eles recebem um percentual desse valor como um pagamento pelos direitos de transmissão, né? Que é a linha mais importante de receita de todos os clubes. O que se faz agora, nesse Campeonato Carioca, é ter a transmissão na TV aberta, sim, na Record, com um valor evidentemente muito mais baixo, e ter uma transmissão em pay-per-view que tem dois desdobramentos. Um é o Campeonato Carioca que está sendo oferecido pelas operadoras, estou falando da NET, da Sky, da Claro, e eles oferecem isso para os consumidores para que eles assinem o pay-per-view, e neste caso, dentro desse pacote, os clubes vão ficar com 53% do valor que o assinante colocar para dentro. Esse é o pay-per-view das operadoras com a FERJ, e tem também o pay-per-view do próprio clube, né, que aí eu vou até tirar a dúvida com o Toches, é a Flá TV. É a Flá TV Mais. Legal. Então é a Flá TV Mais, que é a plataforma dentro da Flá TV para você ter conteúdo exclusivo que vai estar começando com o Campeonato Carioca e vai se estender após o Campeonato Carioca para outras ações específicas. Então, o que está acontecendo agora no Campeonato Carioca é uma espécie de um piloto que vai até ser muito importante para outras negociações maiores de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, porque os contratos do Brasileirão hoje estão assinados até 2024. A partir de 2025 é um novo ciclo. E essa negociação de brasileiro vai começar já em 2022 para valer, mas na prática ela já está ocorrendo desde o ano passado. Então, esse Campeonato Carioca ele é muito importante porque se ele fracassar retumbantemente, um monte de dirigentes vai olhar e vai dizer, peraí, acho melhor eu continuar com
com o modelo anterior, que era mais seguro para mim, eu recebia um dinheiro, está tudo certo. Se ele for um sucesso, pode ser que muitos dirigentes tenham curiosidade de fazer o que o Flamengo está tentando fazer agora, de buscar tirar a Globo desse intermédio. Sempre vai ter um intermediário no meio ainda, seja a operadora, seja quem está ali, mas, enfim, tem um controle maior sobre a transmissão. Acho que essa é uma explicação que... Acho que é muito bom. Ela risca minha pele aqui, mas eu queria fazer. Não. Eu acho que você fez muito bem. Deixa eu só fazer também um esclarecimento para todos os seus ouvintes aí. Assim, muita gente me pergunta dos problemas da briga que o Flamengo tem com a Globo. Assim, o Flamengo, a Globo é o maior parceiro comercial do Flamengo de longe. Deixar isso muito claro. Não existe uma briga entre o Flamengo e a Globo. O que existe é exatamente o que você falou, em que as pessoas interpretam de maneira, às vezes, equivocada, né? Porque é que a discussão toda que a gente faz internamente é que a gente precisa testar esse modelo, como você bem colocou, para saber quanto ele vale. É necessário que isso seja feito para você poder ter base de negociação, porque a gente entende que acessar o cliente diretamente e saber o retorno disso é importante para essa negociação. Então é simplesmente isso. Não vou me alongar nesse tema, mas assim, a Globo é o maior parceiro comercial do Flamengo e vem sendo nos últimos anos de muita na frente dos outros. O que a gente entende é que também tem que buscar modelos alternativos, porque nem tudo, eventualmente, também vai no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro distante, pode ser de interesse da Globo continuar a participar, ou de outra emissora pode não ter interesse em apresentar aquele jogo, né? As pessoas acham que isso que eu falo não tem cabimento, mas não, lógico que não, pode ser que não tenha interesse. Então, o clube precisa estar preparado para fazer isso também, ou para negociar, ou estar preparado tecnicamente, tecnologicamente, em plataformas e tudo. Não é fácil, como a gente tem visto, colocar uma plataforma de streaming diretamente com narradores próprios, com sinal gerado próprio, com transmissão exclusiva dentro desse cenário. Então, assim, a gente tem aprendido muito, é bom que se fale isso. Então, assim, a gente vem num processo de evolução para chegar em 2024 com essa operação robusta e aí, sim, tomar uma decisão, ou nesse meio do caminho, tomar uma decisão com relação ao que fazer com os direitos de transmissão. O que a gente entende é que a gente precisa estar preparado, Capelo, para a geração de conteúdo e acessar a nossa base diretamente. Não tem nenhuma briga nisso, como você bem colocou. Essa questão ela não é ideológica, ela é comercial. Não, acho que essa mensagem que todo ouvinte tem que entender. Ela é comercial, ela não é ideológica. Bom, mas aí tem um ponto que você usou na sua fala, que é de tropicalizar, de se inspirar em referências exteriores, né, estrangeiras. E o que eu tenho como impressão, posso estar errado, é que o modelo que vocês estão tentando ele é um pouco diferente até, porque, por exemplo, você não tem a Juventus TV fazendo transmissões do campeonato italiano. A venda lá é diferente. Eles centralizam na liga, eles vendem aquilo de maneira coletiva, né? A TV do clube, ela funciona muito mais como uma geradora de conteúdo de bastidor, de histórico, né? Nostálgico, enfim, ela produz conteúdo, tem um grande investimento aí de produção de conteúdo digital, mas não necessariamente a transmissão da partida. Vocês estão derivando um pouco em relação a essas referências estrangeiras, né? Exato, exatamente para estar preparado para esse momento futuro, seja ele para a gente fazer essa transmissão própria, seja ele para eventualmente fazer a negociação. Então, saber o valor desse ativo e poder monetizar ele é fundamental. Se a gente não fizer esses testes ao longo desse tempo, a gente não vai estar preparado para fazer esse segundo movimento, seja ele um ou outro, entendeu? Mas você tem absoluta razão. Na maioria dos outros lugares, as discussões são feitas através de uma liga que não é total. Tem casos, sim, que você faz a discussão individual com o clube, que é proprietário do direito de transmissão, mas a maior parte dos lugares, da maior parte dos países, ele é feito através de uma negociação centralizada pela Liga. Bom, eu sei que o Rangel é um entusiasta desse assunto, eu sabia que ele ia intervir. Diga, Rangel. Não, é só fazer um comentário aqui, porque nessa discussão, muitas vezes, a gente se prende também só num componente do tema transmissão, que é a imagem. É o que a gente está discutindo, colocar a imagem, seja ela via um distribuidor, Globo, Record, ou direto pela Flá TV+, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, existem pelo menos 8 componentes que quando a gente fala de transmissão, estão envolvidas nisso. É aberta, fechada, pay-per-view, que todo mundo se lembra, mas assim, existem as 8 fontes de receita principais, você tem que acrescentar transmissão internacional,
as próprias placas de publicidade de campo, fantasy games, né? Um exemplo, por exemplo, é o Cartola, né? A transmissão de apostas, em sites de apostas esportivas, né? E o próprio Names Rights. Se a gente lembrar o modelo anterior, todos essas oito fontes de receitas, elas estavam todas empacotadas dentro daquele contrato, que por acaso era da Globo, né? E a Globo pegava essas oito propriedades, algumas delas ela usava, outras ela usava menos, como a Internacional, como apostas, né? Algumas ela trabalhava melhor, como pay-per-view, outras trabalhava talvez não tão bem, né? E a discussão agora também que a gente tem com os clubes, né? Por isso que você falou, eu sou um entusiasta, que a gente tem que olhar no mínimo essas oito fontes de receitas e outras que vão ser criadas aí no processo de inovação, porque na hora que você tem o conteúdo, né, usando até o termo que o Tossi usou, na hora que o clube controla o seu conteúdo, você pode olhar essas oito fontes de receitas e olhar o seguinte: quem que é meu melhor parceiro para essas fontes? Acho que possivelmente a Globo seja o melhor parceiro para a BER. Pode ser que ela seja o melhor parceiro para a venda de imagens e parcerias em sites de apostas? Talvez não. Talvez ela seja o melhor parceiro para Fantasy Game com Cartola? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que ela é o melhor parceiro para Names Rights? Com certeza, acho que existem outras empresas no mundo que são especializadas em trabalhar o tema Names Rights. Então, o mundo novo que a gente olha em termos de inovação, na hora que o clube tem um controle do seu conteúdo, ele permite você definir quais são os seus melhores parceiros. Pode ser que lá na frente o Flamengo chegue à conclusão que no streaming, que aliás eu nem coloquei, a gente pode tratar como pay-per-view, né, o streaming, que no streaming o melhor parceiro do Flamengo seja através de uma liga vender de forma integrada ou para a Globo ou para a Amazon, ou dividir como faz a NFL, divide o pay-per-view do domingo para uma e o pay-per-view da segunda-feira para outra, ou joga o aberto só no domingo à tarde. Esse é o mundo que os clubes vão ter que se deparar lá na frente. Por quê? Porque a própria Globo, né, e seja a Globo, a Record, a SBT, as empresas tradicionais de aberto no Brasil, elas já estão sinalizando que elas não querem ser tudo para todo mundo. Elas estão caminhando para outras estratégias de distribuição de conteúdo. Então, vai ser necessário que os clubes busquem certamente outros parceiros. E se o clube que não tiver informação, de novo, o clube que não estiver preparado para isso, que não souber sentar na mesa, vai ter mais dificuldade, inclusive até para poder fazer uma negociação coletiva, porque aí a grande dificuldade hoje também que a gente tem quando conversa com negociação coletiva é a assimetria de informação e de interesses, né, que os clubes têm. Mas a assimetria de interesse vem muito também da assimetria de informação. Tem clubes mais informados, mais preparados, e outros que estão com uma visão ainda muito antiga. Então, é difícil articular isso numa mesa. Mas, de novo, eu acho que esse processo do Carioca e o processo também, a gente não pode esquecer da Copa do Nordeste, né, que também é um processo que já está rodando há algum tempo e com experiências assim, bem interessantes para os clubes do Nordeste, também vão municiar muita gente de dados, né? Acho que vão ajudar a ter uma decisão mais ponderada, né? E mais, assim, que vai gerar uma monetização bem melhor para os clubes lá na negociação de 24, que, aliás, não é em 24. A negociação de 24 começa já em 21, 22, né? Então, mas tem uma problemática nessa história que me intriga bastante. Eu acho até que a gente vai divergir nela, porque eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que vocês são um pouco mais otimistas. Quando a gente fala de tamanho de mercado de mídia no Brasil, isso sempre foi um motivo, uma explicação para o fato de que a Globo tinha todos os direitos. Por quê? A Globo na TV aberta tem muito mais audiência, muito mais faturamento do que qualquer concorrente. Na TV fechada, o Sport TV também é muito maior. O pay-per-view, a Globo é uma empresa que tinha, e tem até hoje, a condição de colocar de pé uma operação para fazer esse sistema de assinaturas. Ou seja, até hoje, não apareceu, por exemplo, a Record com a mesma capacidade em todas essas frentes para comprar todos os direitos e levar isso adiante. Nem o SBT, nem a Rede TV, nem a Fox Sports, nem a ESPN, para citar aqui vários exemplos de várias plataformas. Então, os direitos sempre estiveram concentrados na Globo, porque o tamanho do mercado aqui no Brasil é condizente com esse resultado. O que eu ouço já há muito tempo olha só, o Facebook, o Twitter, o Google, a Amazon, essas grandes empresas multinacionais com faturamentos gigantescos que ganham, né, em dólar, em euro, que vão vir com dinheiro de fora, vão comprar esses direitos e vão chacoalhar o mercado. Já ouço isso há algum tempo. Aí vou até dar o exemplo do próprio Flamengo, para ter conexão aqui com o podcast. Quando saiu a MP 984, e na MP tinha inclusive ali um dos dispositivos era para permitir a publicidade na camisa, eu olhei
E assim, esqueçam que eu sou funcionário da Globo, eu estou pensando aqui no mercado, eu falei, puxa, o que vai acontecer aqui é muito interessante, porque eu achava que o Flamengo tinha já um acordo alinhavado com uma Amazon, por exemplo, que ela fosse fazer a publicidade Amazon Prime na camisa e ela fosse comprar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então, vai ver, é por isso que o Flamengo está entrando nessa briga. A realidade depois mostrou que o Flamengo fechou com o BRB e com o SBT, o que do meu ponto de vista, não é muito bem assim, inovador, não nesse nível que eu estava esperando. Toda essa introdução para perguntar para vocês, tem mesmo esse interesse de tubarões estrangeiros? As gigantes elas vão chegar? Vocês têm conversas? Como é que está esse chacoalhão no mercado de mídia que muita gente promete? Bom, eu acredito que eu não espero, a nossa visão dentro do clube é que a gente não pode esperar esses caras chegarem para a gente fazer o que a gente tem que fazer. A gente é muito pragmático do ponto de vista de, como eu te falei, a gente passar a gerar o nosso próprio conteúdo. Então, assim, eu acredito que vai haver uma movimentação, mas não sei se é no nível de comprar um campeonato inteiro, se é comprar alguns determinados jogos a partir do momento que isso for possível. Realmente a gente não conta com isso, Capelo. Dentro do Flamengo eu posso te garantir que a gente não conta com esse movimento. E por isso a gente foi nessa linha de produzir o conteúdo próprio, tá preparado para transmitir diretamente para os nossos clientes, vamos dizer assim, para os nossos torcedores. A gente do Flamengo não conta com esse movimento vindo por parte deles. A gente se preparou para isso, como você falou, tinha essa negociação com a Amazon, sim, que acabou não seguindo adiante. Mas não pode ser que ela ainda venha a acontecer com ela ou com outro. Mas o grande ponto básico eu acho que a gente estando preparado, o nosso poder de negociação, seja com A, com B ou com C, ele muda completamente. Porque a gente vai saber que a gente pode fazer, que a gente tem condição de fazer, e também quanto isso vai. Então, a minha visão e aí a gente vai ter os dados, vai ter a informação, e isso para mim tá tudo dentro da mesma caixa, ou seja, a gente passar a conhecer o cliente melhor, a poder monetizar outras linhas dentro desse sistema, poder trazer esse cara mais para perto, que hoje estão dentro dessas plataformas e não são clientes nossos. Quando um cara assiste um jogo do Flamengo no YouTube, quando ele assiste um jogo do Flamengo no Facebook, é ótimo o Flamengo vender para o Facebook, fazer uma negociação com o Facebook, mas ele não é um cliente do Flamengo. Quando ele assiste na Flá TV+, ele é um cliente do Flamengo. Então, a poder fazer os dois, a gente entende que os dois podem ser feitos, eu acho que é esse o caminho. Quando você não pode fazer, você está sujeito ao preço e a simplesmente colocar os produtos dentro dessas plataformas e deixa de ter o cliente. Então, esse, para mim, é o conceito que nos diferencia nesse momento. Até antes do Rangel dar a opinião dele, eu só quero lembrar alguns fatos. Por exemplo, o Facebook fez que ia entrar nos direitos de transmissão com muita força anos atrás, e as sinalizações mais recentes são as de que não é bem assim, o projeto não foi como eles imaginavam, vão rever, vão procurar outro caminho. Por outro lado, você olha para a venda de direitos de transmissão da NFL, do futebol americano, e você tem lá um pacote de partidas comprado exclusivamente pela Amazon para fazer uma transmissão da Thursday Night Football, né, a noite de quinta-feira. Ou seja, também tem sinais contraditórios aqui. Você tem empresas que fazem que vão e não vão, tem empresas que já chegaram e compraram. Eu acho que são estratégias diferentes, tá? Posso estar falando aqui de algo que não é meu, mas assim, 3 anos morando no Vale do Silício me dá um pouco de casca nas costas para entender porque as estratégias são diferentes. Eu acho que a estratégia do Facebook não são, nesse momento, as partidas ao vivo. Tá? São os replays, são os melhores momentos, essas são as estratégias que eu tenho visto. A Amazon já tem uma questão do Amazon Prime, que tem uma outra discussão em cima, ou seja, da televisão, e ter conteúdo, levar conteúdo ao vivo já é uma outra estratégia. A discussão que inclusive eu tive com eles lá, no tempo que morei lá, não quer dizer que é algo que possa mudar ou a minha visão está errada, mas essas são estratégias diferentes para cada uma das empresas.
empresas. E aí, Rangel, onde é que estão as multinacionais? Então, as multinacionais elas estão chegando, né, Capelo? Se a gente olhar também aqui no Brasil também, não vamos olhar só o que está acontecendo em relação ao principal produto que a gente tem para oferecer hoje, né? O principal produto do Brasil hoje é o Campeonato Brasileiro, e esse produto não está ainda hoje na mesa, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, Champions, o que aconteceu agora com aquele campeonato até de terceira linha da Europa, né? Aquela UEFA, tem um nome esquisito lá que até agora eu esqueci. Você teve bids bem interessantes por algumas dessas empresas internacionais. Disney entrando também, a própria Warner entrou pesado nesses direitos. A grande questão que vai se colocar na mesa no Brasil, Capelo, é o nosso produto principal de prateleira, que é Campeonato Brasileiro. O que eu vejo que essas empresas, e assim, um exemplo, a Disney publicamente anunciou, né, isso até a gente troca informação, né, no nosso grupo lá, né, e a própria CFO da Disney, ela falou, olha, nossa estratégia de entrada do Star Plus na América Latina é compra de direitos de transmissão esportiva. A CFO da Disney Mundial falou como estratégia de entrada deles dentro desse segundo streaming que vai se compor lá ao Disney Plus. O grande ponto é o seguinte, você quando vai hoje entregar, vou usar o Flamengo porque está falando aqui com o Rodrigo, né? Vou entregar o Flamengo, por exemplo, na TV aberta, você sabe o que o Flamengo vai entregar para uma empresa de distribuição de TV aberta. O Flamengo vai entregar 20 pontos de audiência, como entregou agora, mesmo numa distribuidora nova que foi a Record, entregou 18 pontos, acho, no meio da semana. Se fosse na Globo, entregaria no Carioca 25. Se fosse um brasileiro na Globo, entregaria 30 e poucos, talvez uma outra canal menos conhecido entregaria um pouco abaixo de 30. A grande dificuldade para essas empresas de streaming é saber o seguinte, quanto que um Flamengo, ou um Grêmio, ou um Palmeiras, ou um Botafogo entrega para mim no meu streaming. A gente teve até as experiências recentes lá do streaming da Champions League no Facebook, aquilo já foi uma primeira sinalização de como foi rápido o crescimento, mas ninguém ainda botou aquilo um preço, ninguém ainda monetizou para saber realmente quantas pessoas pagariam por isso. Então, eu acho assim, na minha visão, esses experimentos que estão rodando agora na Copa do Nordeste, esse do Flamengo, imagino que alguns campeonatos também estaduais, que agora estão ficando sem contrato, também vão fazer algumas experiências, vão servir de base de informação bem interessante para essas empresas, saber o seguinte, tá bom, se eu colocar isso no streaming ou colocar no meu canal de TV fechada, quanto é que eu vou conseguir monetizar? Essa falta de dados hoje ainda não é um problema, porque o produto que todo mundo olha na mesa é o brasileiro, ainda não está na discussão, em breve vai estar, e aí acho que é essa a questão do timing que hoje se discute, quer dizer, se você não tem informação, seja para vender, seja para você negociar, você vai ficar muito sujeito a talvez não ter as melhores propostas na hora que você for discutir isso. E lembrando, Capelo, a gente às vezes olha muito também, eu não sei, por exemplo, quais são os resultados que o Flamengo está tendo financeiros no pay-per-view do Carioca, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, existem várias outras linhas que eu imagino que não sejam grandes, mas que vão acabar de uma forma se somando, que é a primeira vez a venda internacional do Carioca, a primeira vez venda para site de aposta, a primeira vez a discussão de names rights, que aos pouquinhos acho que tudo isso vai se compor, que lá fora se chama, né, do share of wallet, né, da venda do clube, né, dos clubes, né, e que pode ser no final uma receita interessante para eles. Pode ser que supere, pode ser que chegue perto. Eu sou um otimista, sou bullish nisso aí. Eu acho que a tendência a médio e longo prazo é você ter mais fontes e monetizar melhor, cada um focando naquela parte do produto que entende mais e consegue gerar mais valor. Agora, a base disso tudo, para isso se viabilizar, é o que a gente sempre fala, é a gente conseguir também amalgamar os clubes numa negociação coletiva, porque aí, sim, na negociação coletiva, né, se todos se conscientizarem do seu papel, a possibilidade de todo mundo fazer mais dinheiro é muito maior, né? Obviamente. Muito bem. Esse episódio certamente vai passar de 1 hora, que geralmente a minha meta aqui é não passar de 1 hora, ter sempre 1 hora redonda, mas quando o conteúdo é bom, o papo passa rápido, eu nem percebi aqui os minutos passando. E tem um último assunto que eu queria que o Toches contasse pra gente. Por quê? O próprio Toches, ele já abriu, ele morou no Vale do Silício, esteve nos Estados Unidos durante bastante tempo e tinha uma história de que o Flamengo estava tentando montar um projeto em Las Vegas. Em março deste ano, 2021, tem reportagens do Vene Casagrande, que tem dado muitos furos aqui no futebol brasileiro, e ele trouxe o interesse do Flamengo em ter uma filial
na Europa, né? E a gente sabe também que nessa história de inovação, não falando agora de direito de transmissão, mas de gestão de clubes, você tem o Citigroup, por exemplo, né? Que é algo que me parece uma tendência. Você tem multinacionais de clubes. O Manchester City é dono de clubes no resto do mundo. Inclusive, tem muita gente querendo que ele chegue ao Brasil. Toches, qual que é a história em relação a Las Vegas e em relação à Europa? Opa, então assim, a história de Las Vegas, ela, na verdade, a história de levar o Flamengo para fora, ele já existia antes de Las Vegas. Las Vegas foi um primeiro teste que a gente fez, que não foi bem sucedido, mas a decisão estratégica que a gente fez, basicamente, ela está montada em cima de uma tendência que você acabou de mencionar e que, na nossa visão que a gente tem para os próximos 10 anos, o Flamengo precisa internacionalizar a marca. Ou seja, a gente precisa buscar outros países e se posicionar nesses outros países e internacionalizar a sua marca. Basicamente eu diria por 2 ou 3 motivos principais. O primeiro deles é basicamente a gente precisa cada vez mais gerar receita em moeda forte, né? Se você comparar, Capello, o quanto o Flamengo fatura em moeda, se você pegar 2019, né, principalmente, né? Flamengo e Barcelona, né? O Flamengo faturou 1 bilhão e o Barcelona faturou 770 milhões de euros, né? Cada um nas suas moedas locais. Quando você coloca isso em dólar, o Flamengo vai para 200, o Barcelona vai para 1.200. Então, assim, é nítido que a gente precisa cada vez mais buscar receita em moeda forte, tá? O segundo motivo principal dessa nossa discussão e dessa visão estratégica é que a gente precisa aumentar a base, vamos dizer assim, a base de vitrine para apresentar os nossos jogadores. Então, assim, é absolutamente sem discussão que quanto mais você expõe os jogadores, mais a gente tem potencial de venda e esse potencial de venda aumenta, né? E o terceiro ponto é que a gente tem uma base gigante de 42 milhões de torcedores que pode, na nossa visão, ser monetizada de formas diferentes, ou seja, aumentar o portfólio de produtos para oferecer para essa base, que seriam esses clubes que a gente está buscando, através dessa operação, expandir a marca Flamengo para o exterior, né? Esse é um processo que não é um processo simples, você precisa achar os parceiros certos, você precisa ter capital. O Flamengo não quer investir capital, ainda mais nesse momento tão difícil, colocar dinheiro nessa operação. Então o Flamengo faria uma operação de cessão da sua marca para ser explorada no exterior, de algo que o Flamengo já tem esse direito e não monetiza esse direito, ou seja, a gente teria condição de um momento para o outro, eventualmente aparecer no nosso patrimônio com algo em torno de 200, 300 milhões de dólares como exposição de marca no exterior, após uma valorização, um valuation dessa marca no exterior e trazendo acionistas para colocar, para investir nessa operação. Então, assim, é algo que a gente já tem esse direito, a gente conquistou na história do Flamengo nos 125 anos que a gente tem, e a gente não explora isso lá fora. Então, essa seria a ideia por trás desse conceito que começou com essa história aí que você comentou com o Veni Casagrande, né, de ter soltado mais esse furo aí. Eu acho às vezes que o Veni sabe mais do que eu, dono do Flamengo. As coisas aparecem e efetivamente ele tem essas informações, e o que poder dizer é que essa história continua. O momento, eu acho que é um momento ideal. O Flamengo agrega muito para determinados clubes aonde a gente está olhando e a gente está estudando. A gente tem estudos já e documentos assinados com alguns clubes para estudar essa operação, mas agora, no momento atual, nós estamos buscando um agente estruturador, um banco para ajudar a gente a estruturar essa operação. Isso já foi apresentado na diretoria executiva, no COD do Flamengo. Já foi dado ciência a todo mundo, que fizeram comentários, fizeram opiniões, a gente adaptou alguma coisa do projeto, e agora o momento a gente está atrás de um banco
para estruturar essa operação, também conversas adiantadas com alguns, e a gente acha que o mercado está bem aquecido e agora o Flamengo está preparado para dar esse próximo passo. O Flamengo tem gestão, o Flamengo fez a reconstrução nesses últimos 10 anos, financeiro, administrativo, de gestão, e está no momento certo para buscar essas novas receitas em moeda forte no exterior. E seguindo o passo desses clubes que estão buscando a internacionalização da sua marca. Então, eu acho que a gente está maduro o suficiente para dar esse passo. Hipoteticamente, o Flamengo estrutura essa operação financeira com o banco, ele vai atrás de um investidor, encontra alguém que queira fazer investimento, até porque a gente está vivendo um momento, né, em que se tem taxas de juros negativas, está muito difícil de ter retorno com os investimentos tradicionais. Então, tem algumas pessoas, empresas, fundos no mundo que estão com apetite por riscos diferentes. Então, você encontra um investidor que decide colocar, sei lá, 100 milhões de euros na compra de um clube na Eslovênia. E aí esse clube vai ter 50% Flamengo, 50% investidor, e vai ter a expectativa de subir e ser uma filial do Flamengo como o Flamengo esloveno. Essa hipótese não está deduzir direito. Esse aí é exatamente os mercados que a gente vê com maior possibilidade nesse primeiro momento seria o mercado americano e o mercado português, é onde a gente está trabalhando numa primeira fase. Mas a lógica é exatamente essa que você falou. Alguém entra com a participação financeira para comprar o clube, o Flamengo aporta a marca, se faz um valuation da operação, a gente passa a aportar a marca, ou seja, a camisa, o brand Flamengo, né, a marca Flamengo, a expertise no futebol, uma parte disso eventualmente em atletas também, que a gente cederia através de determinados contratos, logicamente, dependendo dos atletas, dependendo da necessidade do clube, e a gente criar esse modelo não só nos Estados Unidos e em Portugal, mas em outros países numa segunda fase. Exatamente isso que você falou. O Flamengo coloca a marca e o investidor coloca o dinheiro para a compra do clube. Maravilha. Rangel, passou pelo seu crivo aí? Não, é só tá passando um pouquinho pelo nosso crivo, né? Porque nós somos auditores, né? A gente até, acho que é importante também, quando a gente fala de riscos, né? A gente falou muito de riscos nesse podcast, né? Quer dizer, tudo isso faz parte de um processo, né? Onde também o custo de capital baixo que o Flamengo tem, né? Acho que fazendo o meu comercial, por ter uma auditoria internacional ajuda nessas discussões. Mas acho que o ponto importante também, Capelo, que eu queria colocar, isso vale para o Flamengo, vale também para outros clubes, né? A gente tem acompanhado muito as discussões, né? Você tem participado muito das discussões de clube-empresa, né? E o que a gente está falando aqui, na verdade, até é bem interessante, porque no fundo, quando a gente está falando de trazer investidores, a gente já teve esse debate, né? Você teve debate com vários atores aí, trazer investidores para comprar clubes no Brasil, né? Toda hora a gente esbarra naqueles problemas intrínsecos do Brasil. É Brasil, péssima imagem lá fora, é questão tributária, é insegurança jurídica de quem é o dono da marca, da assunção dos passivos, se é transferido ou não entre a associação e a empresa. A gente tem várias questões a resolver no Brasil, né? E o que esses investidores querem no Brasil, mas não têm conseguido? Querem ter acesso a marcas fortes de clubes, né? A ter acesso a jogadores, né? O Brasil ainda é o maior formador de longe de jogadores de potencial no mundo, né? Esse movimento, na verdade, ele resolve uma parte desse problema, ou seja, ele é um win-win para os dois. Quer dizer, o investidor, ele, na verdade, continua tendo acesso a jogadores, a ter marcas fortes de clubes brasileiros, só que gerando receita em dólar ou em euro, num mercado supostamente para ele muito mais estável, muito mais conhecido. E a vantagem do clube brasileiro é que o clube brasileiro começa a gerar também num modelo aí de divisão de lucros, né? Começa a gerar lucros, né? Porque o futebol bem gerido é lucrativo, né? Lucros em dólar, lucros em euro, que no final do dia, como a gente compra jogadores também em dólar e euro, se você não tiver geração em moeda forte, você também não vai conseguir fazer investimento em moeda forte, né? Esse é o business case de um projeto dessa natureza. E o mais importante disso aí que você está falando, né, Rangel, é que o clube não coloca necessariamente nenhum aporte, né? Ou seja, ele entra com a marca, essa é a ideia por trás disso, ou seja, assim, eu acho que isso é muito importante frisar, ou seja, assim, a saída do outro lado do túnel é muito mais fácil quando você está falando também não aportar. Então, as aprovações dentro do clube, todos esses modelos ficam muito mais fáceis quando você fala e não aportar recursos diretamente. Muito bem. Espero que dê muito certo e que comece aí um conglomerado de um clube brasileiro. Seria um exemplo bem legal. De repente, nesse ensejo,
não vira o próprio Flamengo uma empresa?